Olá, de volta com o nosso curso de Direito Constitucional, de volta com a parte referente à organização do Estado e para iniciarmos o capítulo 4, que trata dos municípios, tá? Uma questão sempre importante, recorrente aí por parte de todas as bancas examinadoras é a cobrança do caput do artigo 29. Podem marcar no material de vocês, tá? 2, 3 asteriscos no caput do artigo 29. O que nós temos no texto da Constituição? Vejam só. O município reger-se-á por lei orgânica, votada em 2 turnos com interstício mínimo de 10 dias e aprovada por 2/3 dos membros da Câmara Municipal, que a promulgará, atendidos os princípios estabelecidos nessa Constituição, na Constituição do respectivo Estado e os seguintes preceitos. Tá? Então vejam só, informações importantes relativas ao processo legislativo das leis orgânicas. Um município ele não tem uma Constituição. O município ele é regido por uma lei orgânica. Detalhe, tá? Não apenas os municípios são regidos por lei orgânica. Eu tenho que lembrar que o Distrito Federal também é regido por uma lei orgânica. Só que o importante aqui, ó, é perceber a regra no tocante aos municípios, tá? Então, eu já preparei o esqueminha, como sempre, aqui para vocês. E aí, o que a gente tem que lembrar? Os municípios brasileiros são regidos por leis orgânicas. E aí que vem a questão de concurso principal. Qual é a maioria necessária na Câmara Municipal para que a gente tenha a aprovação de uma lei orgânica? 2/3. E necessariamente uma votação em 2 turnos. Então, ó, primeiro turno aprovou por 2/3, segundo turno 2/3, tá? Outra informação frequente, comum nos concursos, tá? Quando eu falo do intervalo mínimo entre um turno e outro, qual é esse intervalo mínimo entre um turno e outro de votação de uma lei orgânica ou de uma emenda, né, à lei orgânica? No mínimo 10 dias, tá? Então lembrar, ó, quem aprova a lei orgânica é a respectiva Câmara Municipal, por 2/3 de seus membros, em 2 turnos e com um intervalo mínimo de 10 dias entre cada turno de votação, tá? E outro detalhe importante, ó, que muitas bancas, muitos concursos para cargo, né, nível superior, costumam cobrar, ó, quem promulga a lei orgânica? O Poder Legislativo. Assim como, ó, quem já estudou a Constituição da República sabe, né? Se eu tenho uma emenda à Constituição, quem promulga uma emenda à Constituição? É o presidente? É o chefe do Poder Executivo da União? É o presidente da República? Claro que não. As emendas à Constituição são promulgadas pela mesa da Câmara em conjunto com a mesa do Senado. Se eu estou estudando uma Constituição estadual, eu vou perceber o seguinte, ó, que quem promulga uma emenda à Constituição do Estado é a respectiva Assembleia Legislativa, a mesa da respectiva Assembleia Legislativa. Ora, no município não poderia ser diferente. Se eu falo da aprovação de uma nova lei orgânica, que é como se fosse, né, uma constituição daquele município, mas não recebe esse nome, ressalto mais uma vez, eu tenho uma lei orgânica, mas se eu falo da lei orgânica, que é como se fosse então, né, uma constituição do município, quem tem que promulgá-la é o Poder Legislativo Municipal. A mesa da Câmara Municipal, quando a gente estuda aí as leis orgânicas e os próprios regimentos das respectivas casas legislativas municipais, é quem promulga, né? Vai ser o órgão que vai promulgar, tá, uma emenda à lei orgânica ou a própria lei orgânica em si, tá? Então, ó, promulgação também uma competência da Câmara Municipal. Não só a aprovação em 2 turnos por 2/3, mas também a promulgação. Ora, se eu tenho essa informação por parte do texto constitucional, né, explícita por parte da Constituição, implicitamente, o que eu encontro? Essa observação aqui, ó, que gosta, né, que é muito comum, aquelas questões de certo e errado da CESP, por exemplo, tá? Então, atenção, ó, não existe veto ou sanção por parte do prefeito de lei orgânica. Quando eu falo do processo legislativo para aprovação de uma lei orgânica ou de uma emenda à lei orgânica, quem faz a promulgação é o Poder Legislativo. Isso é um indicativo
que não existe nem sanção ou veto por parte do prefeito. Se eu tenho uma proposta de emenda à lei orgânica de um determinado município, a Câmara Municipal vai lá e aprova essa proposta de emenda, por 2/3 em 2 turnos aí e observando-se o intervalo mínimo de 10 dias, tá? Ah, aprovou, vai para o prefeito sancionar ou vetar? Claro que não. Eu tenho que ir direto para a promulgação. E essa promulgação é uma competência de quem? Da própria Câmara Municipal. Então, o máximo que o prefeito faz, quando eu falo a respeito, do processo legislativo de uma lei orgânica, o máximo que ele faz é encaminhar uma proposta, é encaminhar o projeto ali, contendo uma proposta de alteração da respectiva lei orgânica. Quem vai decidir se vai alterá-la ou não é a Câmara Municipal. Quem vai promulgar o texto é a Câmara Municipal. Não existe sanção ou veto de lei orgânica ou de uma emenda à lei orgânica. Assim como não existe sanção ou veto de uma emenda à Constituição da República. Assim como não existe sanção ou veto de uma emenda à Constituição de um determinado Estado. Para vocês entenderem muito bem o que eu estou dizendo aqui, quem tiver essa curiosidade, assistam a aula sobre o artigo 60 da Constituição, onde eu explico o processo legislativo das emendas à Constituição. Ora, se eu tenho uma regra, um princípio a ser observado, no âmbito do processo legislativo das emendas constitucionais, ora, eu tenho que reproduzir isso com as devidas adaptações na Constituição dos Estados e também no processo legislativo das leis orgânicas. É o chamado princípio constitucional da simetria, aquilo que existe, enquanto organização e sistemática na Constituição da República para alteração da Constituição da República, por exemplo, no tocante ao processo legislativo, de uma emenda à Constituição da República, tem que ser reproduzido numa emenda à Constituição dos Estados e também nas emendas às leis orgânicas municipais, tá? Então, atenção, cuidado, percebam que o caput do artigo 29 traz, na verdade, mais informação do que explicitamente ele nos revela, tá? Então, cuidado. O mais importante, o mais comum é realmente a literalidade, Lembrar, o município reger-se-á por lei orgânica, votada em 2 turnos com um interstício mínimo de 10 dias e aprovada por 2/3 dos membros da Câmara Municipal, que a promulgará, atendidos os princípios estabelecidos nessa Constituição, na Constituição do respectivo Estado e os seguintes preceitos. Então, próximas aulas, nós vamos falar de todos esses outros preceitos previstos no artigo 29, os incisos do artigo 29, tá? Por enquanto, o que a gente tem que dar bastante atenção, porque é um assunto realmente aí recorrente em concursos públicos, ainda mais em provas no âmbito de um determinado município, é esse esquema aqui. Os municípios são regidos por leis orgânicas, lembrando que o Distrito Federal também o Distrito Federal não tem uma Constituição, ele também tem uma lei orgânica, aprovadas em 2 turnos, 2/3 em cada um dos turnos, intervalo mínimo de 10 dias. Quem aprova é a respectiva Câmara Municipal e quem promulga também é a respectiva Câmara Municipal, não existindo veto ou sanção de lei orgânica, ou de uma emenda à lei orgânica, tá? Quando eu falo justamente do processo legislativo no âmbito do município, ele tem que seguir o chamado princípio da simetria, seguir com as devidas adaptações o mesmo processo legislativo que eu tenho para alteração de uma Constituição estadual, o mesmo processo legislativo que eu tenho para alteração da própria Constituição da República. Eu não estou falando que tem que ser igualzinho, eu estou falando de um princípio da simetria, precisa ser simétrico, ou seja, precisa ser algo similar, que observe os mesmos princípios, a mesma lógica em termos de tramitação, tá? Tanto é, que quando eu falo das maiorias, a maioria é diferente, Para alterar a Constituição da República, qual que é a maioria necessária na aprovação de uma emenda à Constituição da República? 3/5, tá? Aqui não, aqui eu estou falando de uma maioria de 2/3, tá? Então, cuidado aí com o texto do artigo 29, realmente o caput do artigo 29 é uma questão importante, ok? Nosso próximo vídeo, próximas aulas aí sobre o artigo 29, vamos tratar tanto do inciso 1º,
quanto do inciso 2º, né? E também do inciso 3º. Então vamos do inciso 1º até o inciso 3º, falando aí da eleição do prefeito e do vice-prefeito em cada município brasileiro. Obrigado, até o nosso próximo encontro, então, dando continuidade às nossas aulas de Direito Constitucional.